E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. O meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma biografia de um personagem de Dragon Ball. Aqui no canal já falei sobre o Tenshinhan, o Caos e Yantia e hoje é vez de falar sobre o Kuririn. Então nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre o Kuririn, a sua origem, criação, história, poderes, habilidade, importância de Dragon Ball e muito mais. E toda semana eu vou trazer para o canal a biografia de um personagem de Dragon Ball. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, então vamos começar! E o Kuririn é um dos personagens secundários em Dragon Ball mais amados e mais conhecidos. E aqui eu vou trazer primeiramente a sua criação, o que levou Akira Toriyama a criar esse personagem. Então vamos para o primeiro tópico, que é em relação à origem e criação do Kuririn. E segundo Akira Toriyama, o Kuririn foi criado para ser um personagem comum em Dragon Ball, no qual fazia parte da leva de personagens do torneio de artes marciais. Isso incluía o Nan, o Giran, o Bactéria e também o Kuririn. Então, diferentemente do Tenshinhan, do Caos e até do Yantia, que foram criados com mais inspirações, mais cuidado e com mais demora, o Kuririn foi feito rapidamente. E o Akira Toriyama realmente confirma isso. Ele fala que demorou algum tempo para desenvolver o Tenshinhan, o Yantia, o Goku, Bulma, Mestre Kami e por aí vai. Porém, ele fez o Kuririn na mesma hora, junto a outros personagens. E o melhor de tudo é saber qual foi a intenção do Akira em criar o Kuririn. Segundo ele, a sua intenção principal era fazer o Kuririn ser meio que um mau exemplo, no caso, um péssimo aluno. E inicialmente o Kuririn era para ser o inverso do Goku, nesse caso uma pessoa malandra, esperta, preguiçosa, que não faz as coisas direito. E nesse caso o Mestre Kami passaria tarefas para Goku e Kuririn cumprir, só que o Goku iria fazer as tarefas à risca, e já Kuririn iria trapacear em todas. E com isso, em todas as tarefas, o Goku ficaria sempre em segundo, porque iria cumprir as tarefas corretamente, já Kuririn, como ia trapacear, ia ficar sempre em primeiro. E isso garantiria muitos bônus e benefícios ao Kuririn inicialmente. Por cumprir tudo primeiro, ia poder comer a melhor comida, poderia ir de avião para o torneio e por aí vai. Já Goku, como ficava sempre em segundo, iria perder essas coisas. Só que então chegaria o grande dia do torneio, e nesse caso o Goku iria enfrentar o Kuririn e ia dar uma surra nele e vencer facilmente. Então viria aquela coisa, a moral da história, o Kuririn trapaceou em tudo, não aprendeu nada e perdeu para o Goku. Então inicialmente a ideia era essa, o Kuririn ser somente um personagem comum para passar uma mensagem, uma moral para as pessoas que trapacear não vale a pena, e seria só isso. Só que tem uma coisa, como a Akira falou, o Kuririn fez muito sucesso. Então Akira percebeu que as pessoas adoraram o personagem, a sua amizade e rivalidade com Goku, o seu alívio cômico, então foi um personagem que o Akira viu que tinha bastante potencial. E então Akira, durante a produção, abandonou essa ideia e transformou o Kuririn em um personagem mais útil e um amigo do Goku. Então esse Kuririn que nós conhecemos hoje em dia não era nem para existir ou aparecer em Dragon Ball, já que sua aparição seria rápida e somente um alívio cômico ali para passar uma lição de moral, e seria só isso. Porém, a sua fama foi tão grande que ele ficou mais tempo no anime. Então essa que é a história da origem do Kuririn. Ele começou sendo um personagem simples, que aparecia somente em uma única saga, porém a sua fama e carisma o transformou em um dos melhores personagens de Dragon Ball. E explicada a sua origem de criação, vamos agora conhecer a sua história em Dragon Ball, indo para o próximo tópico, que no caso é a história do Kuririn. E ele teve a sua primeira aparição em Dragon Ball Clássico no arco de treinamento do Mestre Kami, no qual esse arco se passa um pouco antes da saga do 21º torneio de artes marciais. E o Kuririn é um pequeno monge que vivia em um monastério afastado e treinava artes marciais, porém sofria muito bullying de outros monges. E o motivo é que ele era muito baixinho e muito fraquinho, e sempre perdia as lutas, então todos diziam que ele nunca se tornaria um artista marcial.
E após sofrer muito bullying, o Kuririn decide fugir de lá e procurar o deus das artes marciais, que no caso era o Mestre Kami, o mais forte artista marcial. E ele finalmente consegue chegar até a ilha do Mestre Kami, no qual o pede para treiná-lo, então o suborna, entregando revistas meio suspeitas para o Mestre Kami, que o aceita como discípulo. E então o Mestre Kami começa a treinar o Kuririn e também o Goku ao mesmo tempo. E inicialmente os dois são meio que rivais, no qual o Kuririn demonstra não gostar do Goku. E então ele saiu de um personagem chato, trapaceiro e preguiçoso para um personagem muito mais extrovertido, simpático, engraçado e também amigo do Goku. E então após treinarem, eles vão para o torneio de artes marciais, no caso o 21º. E nesse torneio quem vai para lá também é o Mestre Kami, que vai disfarçado de Jack Chun. E ao chegar no torneio, nas preliminares, o Kuririn se reencontra com seus antigos amigos, entre aspas, lá do monastério, que faziam bullying com ele. Então Kuririn vai lá e consegue os derrotar, assim acabando com seu trauma e os vencendo. E assim ele avança para as quartas de finais, onde enfrenta um personagem que é considerado o mais nojento de Dragon Ball, que era o tal Bactéria. E após uma luta muito nojenta, o Kuririn consegue vencer e derrotar o Bactéria, assim avançando para as semifinais. E nas semifinais ele enfrenta o Jack Chun, que no caso era o Mestre Kami disfarçado. E nessa luta ele é derrotado pelo Mestre Kami, porém ele assume que Kuririn realmente é uma pessoa muito forte e com muito potencial. E após terminar essa saga, ele tem algumas participações em ajudar o Goku a encontrar as esferas do dragão, no qual enfrenta até mesmo o General Blue. Porém, a sua participação mais importante volta a acontecer somente no 22º torneio de artes marciais. E nesse torneio nós temos a tal rivalidade entre Kuririn e Caos, no qual uma rivalidade muito mais de alívio cômico. E a luta entre os dois até que é muito boa, e quem sai o vencedor no caso é o Kuririn, e após derrotar o Caos ele vai enfrentar o Goku nas semifinais. E essa aqui é uma luta muito boa entre dois melhores amigos, porém quem sai o vencedor no caso é o Goku. E vocês podem reparar que eu não estou detalhando as lutas para vocês, porque eu prefiro esperar que vocês vão lá e assistam a luta, caso não tenham visto, para ter mais emoção, beleza? Porque eu detalhar vai ficar meio sem graça, então para quem não viu, vê essas lutas aí do Kuririn vs Caos e vs Goku, que são muito boas. Só que é no final do torneio que nós temos uma das cenas mais emblemáticas de todo o Dragon Ball, que no caso foi a morte do Kuririn. E essa cena foi tão impactante que na época a Toei falou que muitos fãs enviaram cartas para ela para poder trazer o Kuririn de volta, que ele não podia morrer. E hoje em dia alguém morrer em Dragon Ball não é algo tão impactante, porque tem as esferas, faz desejo e volta à vida, porém na época isso aqui era completamente novo e inusitado. Então essa morte do Kuririn foi algo muito impactante, no qual foi morto pelo Tamborini, a ordem de Piccolo Daimyo. E por estar morto, o Kuririn ficou afastado esse arco inteiro do Piccolo Daimyo, no qual teve que colocar um substituto para ele, que no caso foi o Yajirobe. E sim, também terá biografia do Yajirobe aqui no canal. E após Goku derrotar Piccolo Daimyo, ele traz de volta à vida Kuririn e seus amigos com as esferas. E com isso, Kuririn só volta a aparecer na próxima saga, no caso a saga do Piccolo Jr. E nesse arco os Guerreiros Z são completamente ignorados, até porque o foco é em Goku e em Piccolo para ter a grande luta entre eles. E nesse torneio o Kuririn chega até a enfrentar o Piccolo, porém é derrotado facilmente, assim acabando sua participação em Dragon Ball Clássico e indo para Dragon Ball Z. E em Dragon Ball Z, os Saiyajins Vegeta e Nappa vão invadir a Terra, e nesse caso Kuririn e os outros vão treinar com Kami-sama para conseguir aumentar o seu poder. E após um ano de treinamento, os Saiyajins chegam até a Terra, e nesse caso Kuririn, Yantia, Tenshinhan, Caos, Piccolo e Gohan vão enfrentá-los. E nesse caso, Kuririn luta somente contra o Nappa, no qual luta junto a Piccolo e Gohan para bolar uma estratégia para conseguir derrotá-lo. E aqui o Kuririn quase consegue matar o Nappa com Kian-san, porém Vegeta o avisa e Nappa consegue desviar a tempo. E após Goku chegar no campo de batalha, Kuririn e Gohan ameaçam ir embora, porém retornam para ajudar o Goku a enfrentar o Vegeta que estava em forma de Ozaru. E eles conseguem distrair e salvar o Goku do Vegeta, enquanto distraem o Vegeta quem aparece e Yajirobe consegue cortar a cauda do Vegeta, assim voltando à sua forma normal.
Só que mesmo na sua forma humana, Vegeta está muito forte. Então aqui nós temos uma cena onde Kuririn consegue segurar a Genkidama que Goku havia feito e lançando contra o Vegeta. Só que Vegeta consegue desviar o ataque, porém Gohan rebate a Genkidama e acerta Vegeta nas costas. E no final dessa luta, o Kuririn estava prestes a matar o Vegeta, porém Goku o impede de fazer isso. Então nessa saga ele poderia ter matado o Nappa e também o Vegeta, só não fez isso porque o Vegeta avisou o Nappa, escapou do ataque a tempo e porque o Goku pediu pro Kuririn não matar o Vegeta. Então olha só, ele quase matou o Nappa e o Vegeta, faltou pouco. E após finalizar esse arco, vamos para um novo arco em Namekusei, onde parte para lá Kuririn, Bulma e Gohan em busca das esferas de Namekusei. E ao chegar em Namekusei, Kuririn e Gohan têm várias aventuras e vários acontecimentos. E nesse caso, eles enfrentam e derrotam os soldados do Freeza, enfrentam outros e perdem, isso inclui o Zarbo e também inclui o Rikun. Eles fazem amizade com Dendê e salvam alguns Namekuseijin, também tem seu potencial liberado com o Grande Patriarca. E para finalizar, eles se aliam a Vegeta e enfrentam o Freeza, até chegar de Piccolo e do Goku. Mas tudo isso são momentos menores, porque o momento mais importante está por vir agora. Esse que deve ser o momento mais emblemático de morte de Dragon Ball, que no caso é... Pilar! Por que você matou o Kuririn? E isso aqui que já foi um grande meme há muito tempo atrás, esfriou, deu aquela parada, porém voltou agora com tudo recentemente. Então é um meme que vai e volta, vai e volta. E esse momento aqui não tem nem o que falar. Basicamente o Kuririn é morto pelo Freeza, recebe um Hakai e após isso Goku desperta o famoso Super Saiyajin. E para quem não sabe, essa morte do Kuririn ganhou muitos prêmios de votação popular da morte mais marcante dos animes. Então esse acontecimento transcende gerações, no qual foi uma morte realmente bem emblemática e muito impactante. E assim a saga Freeza chega ao fim, e no final Kuririn é revivido e assim damos início à saga do Céu, onde aqui o Kuririn começa sua relação com o Android 18. E aqui é onde temos um dos primeiros gados do anime, que no caso é o Kuririn. Só porque ganhou um beijinho no rosto, ele não matou a 18 com o controle que a Bulma havia feito para ele. E já que se ele usa o controle, ele mata o Android 18 e assim o Cell nos torna perfeito. Só que ele não conseguiu apertar o botão, não usou o controle, não matou a 18, o Cell absorveu ela, se tornou perfeito e quase acabou com a Terra. E o que eu acho engraçado é que todo mundo culpa o Gohan de não ter matado o Cell rapidamente, mas ninguém culpa o Kuririn de não ter matado a 18 com o controle, né? Ninguém culpa ele, mas o Gohan é o culpado. E o que eu não citei e acabei esquecendo é que na saga Cell ele arrumou uma namorada, que no caso era a Maron. É Maron ou Maron? Uma coisa assim. Que no caso é uma Bulma turbinada. Só que não durou muito tempo, ela acabou trocando por outro. Só que ele arrumou uma muito melhor, que no caso é a Android 18. Ele se casa com ela no final da saga Cell. E quando acaba a saga Cell e inicia a saga Majin Buu, descobrimos que Kuririn realmente se casou com o Android 18 e teve uma filha que se chama Maron. Ué, é o nome da ex? E mano, imagina a situação, eu colocar o nome da minha filha, o nome da minha ex-namorada. Caraca, mano, um bagulho meio sem noção, tá ligado? Mas enfim, continuando, na saga Majin Buu, o Kuririn tem pouca participação, já que ele ficou aquele tempo todo sem treinar e somente cuidando da sua família, já que teve uma filha e passou a cuidar dela. Ele até vira policial para poder cuidar e sustentar a sua família, e nesse caso abandona realmente as artes marciais, e fica até cabeludo. E realmente na saga Majin Buu são pouquíssimas participações, no qual ele derrota um oponente no torneio de artes marciais, no qual é petrificado pelo Dabura e é morto pelo Majin Buu. E no final ele ajuda o Goku a fazer Genkidama contra o Kid Buu, mas é só isso sua participação em Dragon Ball Z. Então dá pra ver que a sua participação e importância foi decaindo ao passar das sagas. Em Dragon Ball clássico era muito importante, na saga Freeza também muito importante, na saga Cell um pouco importante, na saga Majin Buu nem um pouco importante. E se formos para Dragon Ball Super, que é o atual, a sua importância também é muito pouca, já que ele passou sagas sem fazer absolutamente nada, só foi aparecer somente no Torneio do Poder. E lá no Torneio do Poder do mangá, ele foi eliminado em questão de segundos. Começou o torneio, o Frost eliminou ele e ficou por isso mesmo. No anime durou até um pouco mais, mas também foi eliminado um pouco mais pra frente. E na saga do Moro, ele até chegou a enfrentar alguns capangas, mas foi só isso mesmo, pouquíssima participação do Kuririn em Dragon Ball Super.
E então, essa aqui é a história do Kuririn em Dragon Ball, suas participações, suas lutas e seus momentos. Agora vamos para o próximo tópico, que é em relação aos seus poderes e habilidades. E as técnicas que o Kuririn possui são o Kamehameha, que ele aprendeu com o Mestre Kami, o Kian-san, que ele aprendeu com o Kami-sama, o duplo Tsuruhikidan, que ele aprendeu também com o Kami-sama, o Taioken, que ele aprendeu com o Tenshinhan, o Super Taioken aumentado em 100 vezes, que ele aprendeu sozinho, o Kakuzandan, que ele aprendeu também sozinho, e o Super Kian-san, que ele também aprendeu sozinho. E nos jogos de Dragon Ball, o Kuririn possui também outras habilidades especiais, como por exemplo, em Dragon Ball Xenoverse ele possui o Kaioken. E tem jogos que ele pode usar também a Genkidama e também a expansão muscular, onde fica bem mais forte, igual ao Mestre Kami. Mas basicamente essas que são as habilidades do Kuririn em Dragon Ball e outras que são feitas somente para jogos, por exemplo o Kaioken e a Genkidama. E agora vamos conhecer o próximo tópico, que é em relação a curiosidades sobre o Kuririn. E a primeira curiosidade em relação ao Kuririn não ter nariz. Segundo a Akira Toriyama, o Kuririn possui uma doença rara, no qual permite respirar pela pele, mesmo não tendo nariz. Mas só que o esquisito é que o Kuririn em vários momentos demonstra sentir cheiro e até colocar a mão no seu nariz, que não possui, igual na luta contra o Bactéria, ao botar a mão no nariz para não sentir o cheiro do seu adversário. E outra curiosidade é que essas marcações na testa do Kuririn é algo referente aos monges, até porque os monges possuem marcações igual a essas. E inicialmente o Kuririn tinha olhos brancos, porém isso foi modificado e colocaram olhos numa cor de pele. E outra curiosidade é que Kuririn é o terceiro personagem com mais tempo de tela em Dragon Ball, ficando atrás somente de Goku e de Bulma. E mais uma curiosidade é que em 2007 a empresa Oricon realizou uma pesquisa de popularidade, e essa votação era para escolher o personagem secundário favorito dos animes, e quem venceu foi o Kuririn. E em outra pesquisa de popularidade foi para escolher qual o personagem favorito dos fãs em Dragon Ball, e Kuririn ficou em 7º lugar, sendo o humano melhor colocado. Mas então, sobre o Kuririn, isso aqui é tudo sobre esse personagem e a sua biografia. E na semana que vem eu vou trazer a próxima biografia de outro personagem de Dragon Ball. Então aguardem, beleza? E muito obrigado por assistirem, comente aqui embaixo sua opinião e muito obrigado de coração. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!